Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo certinho, os estudos. Vamos para mais um pré-mercado aqui. Começar a semana, dia 2. Então já vamos analisar essa bagaça aí, o que a gente vai esperar na semana. Vamos tentar fazer aí um pré-mercado um pouquinho mais detalhado para ajudar vocês aí durante a semana. Bora lá então, galerinha. Vamos nessa. Bom, vamos começar com o nosso amigo Doleta, né? Muitos me perguntaram sobre a questão do gap aqui, por que está esse gap. Galerinha, aqui eu não uso, tá? As marcações aqui do split grupamentos, né? Dos juros, certo? Então, é por isso que deu essa diferença aqui. Mas o que eu falo? Vamos operar estruturas, né? Então, opera o ativo que você está vendo, no sentido da estrutura, sem outras informações. A gente está no dólar futuro, né? Não estamos no contrato atual. Então, é só operar o que você está vendo, sem criar viés com outros cruzamentos aí. Beleza? E aí dá tudo certo. Tá, aqui que nós temos no Doleta, galerinha. Bom, continuamos aqui com nossa região de força de venda, né? Então, como ele quebrou uma estrutura forte, né? Veio aqui a primeira vez e fez a correção. Como aqui era uma supply importante, o mercado respeitou nesse primeiro momento, mas pode vir de novo nessa região, né? O que nós falamos, né? Do mercado vir buscar essa região aqui de rally base rally, respeitar e dar um movimento. Só que, porém, abriu com gap, né? Então, a gente fala para operar a estrutura, né? Analisar um contexto maior do que está acontecendo, para a gente poder tomar boas decisões aqui, tá? No dia atual, né? No dia que você estiver operando, sempre marcar bem as regiões, conferir se realmente no dia seguinte o que eu marquei está fazendo sentido, o que eu entendo de supply e demand, o conceito de supply e demand, as informações estão dando confluência para mim entrar na operação, né, quando estiver operando. Vamos pegar, o mercado abriu hoje, está chegando numa região para probabilidade de venda, né? Então é tudo isso, depende de como você faz a marcação, o que você está entendendo no mercado, para a gente tomar as melhores decisões, reação e reação. Tá, galerinha? Então o que nós temos no dólar aqui? Né? O dólar fez um movimento legal, vamos botar aqui no 15 minutos, que é onde a gente opera. Então a gente consegue olhar a estrutura, ele abriu com esse gap de alta, buscou lá uma região de supply, como é uma fresh zone, o mercado reagiu muito bem, parando numa estrutura que era de supply, virou demanda, né? Então, o que a gente fala? Vamos trabalhar com um mercado simples, né? Falamos na sala desse movimento, né? A gente abriu a sala aí na quinta-feira, né? A gente tem essa região aqui de supply, né? Podemos pegar em uma região de 50%, então você vê que o mercado trabalhou muito bem nessa região, ótima oportunidade, né, de venda. A gente tem aqui o mercado buscando liquidez um pouquinho acima aqui, né, no fechamento, e a gente tem o mercado realizando aí praticamente, vamos arredondar aqui para 30 pontos, né? Então é o que a gente fala, opera no contexto, opera nas regiões de força, que a probabilidade está a nosso favor. Então, aqui o mercado também praticamente devolveu os 30 pontos, né? Na primeira visita, então ele passa forte, vem na correção, respeita a quebra de estrutura que era uma supply e dá novamente aí 5 pontos, 7 pontos, 12 pontos, 10 pontos. Então, galerinha, é operar no contexto que dá para buscar a meta aí todo dia, tá? Nesse estilo operacional que a gente tem, né? Escolher o day trade e definir um trade system com supply e demand. Então, primeiro tem que entender supply e demand, depois operar bem para fazer grana, certo? Então, primeiro precisa testar o que funciona para mim, o que faz sentido para mim com o conceito de supply e demand, certo?
Então, galerinha, também o mercado vindo aqui novamente, né? Olha lá, reagiu, né? Reagiu, não mostrou força de compra, então ele teria que mostrar um movimento aqui. Novamente veio mais de 30 pontos, parando um pouquinho mais forte, mas ainda numa estrutura de demanda. Então, é isso que eu falo. Todo dia o mercado dá oportunidade. O que fica difícil, tá, de fazer, se a gente quer adivinhar o movimento, é operar no meio do caminho. Então, se você quiser operar no meio do caminho, operando, né, outro tipo de informação sem, né, contexto, você vai começar a errar. Então, é melhor operar nessas regiões de força. Então, eu tenho uma estrutura aqui, né? Eu tenho uma estrutura aqui. Aqui foi uma quebra de estrutura muito importante, ó. Então, tem todo o conteúdo do básico até entender, né, ter um conhecimento intermediário e por que não avançado de supply e demand, tem no canal. Tem muitos vídeos no canal. Então vocês têm que estudar para entender o que a gente até fala aqui no pré-mercado, durante a sala, que é terça e quinta, né, para ajudar vocês aí a ler o mercado sem viés, ficar tranquilo no mercado, né? Quem acompanha sabe, olha a tranquilidade que a gente tem, né? A gente tendo payroll, tendo qualquer notícia, a gente fica do mesmo jeito, sem viés. Por quê? Porque a gente opera estrutura. Então, confia no que a gente fala, cara. Estuda o conteúdo, entenda o conceito. Beleza? Vamos lá, galerinha. Então, vamos aumentar por 30 minutos aqui. A gente vai manter as marcações, porque a estrutura tá boa ainda, né? Então, a gente pode explicar aqui. Eu gosto quando o mercado, né, tá trabalhando numa amplitude aqui, ó, que a gente tem bastante informação, né, dentro dessa amplitude, né? Então a gente tem toda a informação de demanda, né? A gente tem toda a informação de supply e o preço está no meio do caminho. Isso é muito bom, tá? Por quê? Porque a gente tem toda a amplitude para o mercado subir e saber aonde estão as regiões. E se o mercado descer também, a gente vai ter regiões. Então, nós estamos falando desde a outra semana, o mercado vem buscar essa estrutura. Falamos lá da outra segunda-feira, olha, o mercado está chegando a uma região forte. Se ele subir, vai ter a correção. Correção. Aí você tem a estrutura maior, que é a estrutura menor, olha lá, estrutura de swing, subestrutura, estrutura secundária. Então, vocês têm que pegar o conteúdo e mapear essa estrutura de mercado para poder, de novo, reagir bem é onde a gente vai fazer grana. Beleza? Então vamos lá. Essa região, tá, galerinha? Ainda demanda boa. Aqui automaticamente é uma supply boa. Então você vê que o mercado não veio buscar a supply. Com esse gap ele já cria essa região de demanda. Temos uma região fortíssima de demanda aqui embaixo. Então a gente vai ter essa oportunidade de o mercado aí subir 50 pontos. A gente tem uma oportunidade, se o mercado vier fazer esse movimento, dele buscar essa região de supply e depois fazer outro movimento forte aqui, né? Nós estamos ainda em condição de drop, supply, então ele pode fazer um movimento legal de compra, pode fazer um movimento legal de venda, né? Então ele tem toda essa amplitude para trabalhar. E onde é que ele fechou aqui? Ele fechou numa região de demanda. O que a gente pode esperar? Se ele abrir junto aqui, tá, galerinha? Se ele abrir junto aqui, mostrar rejeição, vier numa região importante, só pegar a liquidez e voltar aqui rápido, para a gente ter esse insight aqui de ignição rápida, né, galerinha? Eu preciso ver o preço bater aqui e já reagir. Por quê? Aí eu vejo a intenção do mercado compradora. Então, se o mercado vir, eu vou ter que daí esperar uma aceleração, marcar um rallyzinho aqui, fazer um pullback para depois pensar em entrar. Ou até pegar a primeira esticada, entrando mais agressivo, estopando curto. Só que aquele negócio, aqui você vai estar no meio do caminho. Qualquer operação fica melhor quando ele chegar aqui, ó. Aí você vai poder pegar um tradezinho na esticada. Então espera ele rejeitar aqui para fazer boa operação aqui. Se o mercado, se o Doleta mostrar força aqui,
tá? Mostrar essa força aqui, essa região não segura muito. E aí nós vamos esperar o doleta aqui, ó. E se o mercado já abrir com gap de alta, já romper essa estrutura? Mesma coisa, vamos esperar o mercado aqui. Então aqui eu posso ter uma condição aqui de venda boa, pelo contexto do drop marcado aqui. Então isso aqui não é força de compra. A força de compra está aqui embaixo. Né? Então se ele chegar aqui, trabalhar aqui, né, ou ele vai mostrar esse rally muito forte, aí lembra do alerta que eu sempre falo, aí eu vou analisar contexto aqui. Ou se ele vai subir com uma impulsão, uma microestrutura, correção, impulsão, correção. Isso para mim também está mostrando fraqueza de compra, mesmo que ele suba 50 pontos. Ah, eu posso ficar posicionado? Se o contexto favorecer aqui, sim, você pode ficar posicionado aqui para sair aqui. Se você tiver, né, frieza e esperar essas correções no meio do caminho, você pode pegar uma excelente pontuação. Meta de 2, 3 dias. Tá? E aqui a gente entra em condição de supply. Então, você vê, a gente tem essa situação do dólar dele manter essa força de compra aqui, porém, essa força de compra está dentro de uma região maior de supply. Então vai ser correção. Na mesma maneira que a gente, para enxergar esse movimento, eu estou analisando o rally aqui. Quando ele chega aqui, eu entro no contexto de supply. Foi o que aconteceu. Então o mercado, você vê, ó, já respeitou um movimentinho de força aqui, já veio forte. Respeitou o movimento aqui, tá? Então vocês têm que prestar atenção no que eu falo. Respeitou um movimento forte e deu continuidade. O contexto maior lá atrás. Então essa é uma visão que vocês têm que treinar para enxergar isso no mercado. Não adianta olhar time frame pequeno e não ter esse entendimento de contexto, de estrutura, de mapear o que está acontecendo. Onde que eu vou poder operar bem? Certo, galera? Tá? E aqui nós temos o quê? E se o mercado mostrar força de venda? Nós vamos esperar o dólar aqui. Ele pode vir nessa estrutura que já falamos também. O que eu falo? Estudem os pré-mercados. Ah, não é só o do dia atual. Né, para o próximo dia. Pega lá um pré-mercado de uma semana, ou vocês não têm nem paciência de estudar pré-mercado. Aí tá foda, hein? Aí ferrou tudo, né? Se vocês não conseguem nem ver um vídeo de 15, 20 minutos para estudo de pré-mercado, aí tá difícil a situação. Né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior que o normal. Beleza? Então, galerinha, por favor, estudem, analisem, pega um histórico aí de uma semana e vê o que a gente falou de pré-mercado, vê o que o mercado fez. Beleza? Tá? Então, doleta, se ele mostrar força, esperamos aqui. E claro, se ele chegar muito forte aqui, liga o alerta para ver se ele não vem aqui. Aqui ele pode reagir. Conforme o contexto de como ele chegar aqui, ele pode respeitar, fazer esse movimento, respeitar e continuar a descer. Então, o que eu falo? Vocês têm que ter dois cenários. Eu tenho que ter um cenário comprador na cabeça e um cenário vendedor. E aí nós temos a região de origem, que ele pode sim buscar essa região de origem. Se ele mostrar força a partir desse movimento aqui, ele pode vir aqui. E aqui nós temos região, contexto para comprar. Ficar posicionado aqui. Certo? Então o dólar, seria legal ele respeitar essa região de supply aqui, para a gente pensar em venda boa. E conforme ele chegar aqui também, nós vamos analisar o contexto. Tá? Ele pode ainda fazer mais um movimento, mas eu prefiro que ele respeite aqui. Mas eu posso, se eu tiver comprado, conforme ele me mostra uma situação aqui, eu posso ficar comprado nesse contexto? Pode, para buscar lá. Só que você tem que estar numa região importante. Não adianta eu querer comprar, ah, ele chegou aqui, eu vou comprar aqui. Bom, pode até pegar uma esticada, mas você vai sair daqui ou você vai ter a esperança que o mercado vai subir 200 mil pontos? Esse é o problema. Vocês têm muita esperança do mercado sempre andar forte. Então, trabalha. Beleza, então eu vou pegar um trade, vou ficar posicionado, comprei bem aqui nessa região, aqui ele mostrou força, esperei o pullback, estou comprado aqui, e ele pode vir aqui. Aqui você tem que sair, cara. Pô, você já está comprado. Não, eu quero fazer 200 mil pontos.
Esse é o problema do day trade. A esperança, a ganância. Beleza? Essa é a visão aí pro doleta, tá? Vamos aqui pro tal do índice. Índice também deu boa oportunidade. Falamos, né, galerinha? Falamos desses movimentos, né? Que o mercado está em condição de rally, né? Que o mercado daria uma esticada, mas não é um rally ainda forte, né? Vamos ter agora esses dias aí, o que ele vai fazer aqui, né? Para ele subir mais, né? Então ele ainda está nessa quebra de estrutura importante, né? Não conseguiu buscar essa região. Agora, se ele respeitar aqui, né? Essa região, ele até pode buscar. Já falamos, né? Dele vir buscar mais forte essa região, mas precisa dar essa ignição de rally. Né, precisa respeitar essa região aqui e já mostrar força aqui, ó. Aí a gente pode esperar o índice nessas regiões para pensar em vender bem. E mesmo assim, se ele fizer esse movimento e não subir muito com o rally aqui, tá? Vocês têm que ficar esperto porque aqui é a origem de movimento de drop. Então ele pode ir buscar liquidez lá para ainda fazer esse movimento aqui, tá? Aqui até esse ponto aqui, ó, até aqui eu considero movimento para pegar compra em demanda. Passou forte dessa região aqui, ó, o índice vem aqui, tá? Não vai segurar muito aqui, beleza? Aí nós vamos esperar, lembra que eu falei dessa origem também nos pré-mercados? Então aqui sim, aqui eu posso pegar um trade legal. Ele também pode respeitar essa região aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais informação. Ó, ele também pode respeitar essa região aqui, né? Onde que nós estamos falando aqui, ó. Respeitar essa região aqui e já vir forte para cá, né? Porque esse rally é só uma correção desse movimento, né? Eu tenho drop aqui, então para a gente ficar bem posicionado, claro que deu 1.500 pontos aqui, deu um bom movimento aqui. Mas, para ficar bem posicionado, ó, quando chega nessas regiões, eu tenho que pensar nisso aí. Se eu comprei bem aqui ou aqui, aqui eu tenho que pensar nisso aí. Né? Nessa região aqui já dá mais de 1.000 pontos. Certo? Então ele pode continuar. Ó. Ele deu um movimento aqui, que se ele passar dessa região aqui, pode vir forte sim. A demanda limite é aqui, e aí nós vamos esperar o índice. Né? Lembra que eu falei de fazer uma correçãozinha aqui, quebrar a estrutura, vir aqui? E aqui sim a gente analisar contexto para pegar um movimento legal. Né? Então ele ainda está nesse movimento que eu falei que eu gostaria, né? Para pegar um movimento até maior. Tá? Então aqui é apenas uma correção. Toma muito cuidado, ó. Ele precisa mostrar força aqui. Se ele não conseguir passar dessa região que já trabalhou aqui, tá? Por esse contexto aqui, então o índice vem aqui para baixo. Né? Oportunidade que o índice deu aqui. Vamos botar aqui no 15 minutos, né? Que eu pulei uma parte aqui, mas vamos lá, vamos explicar. Né? Então nós temos o índice mostrando um movimento, né? Olha lá, abrindo em demanda, né? E já respeitando um contexto anterior aqui, né? Onde a gente já tinha um rallyzinho. Vamos pegar essa origem aqui, ó, podemos considerar até essa base, né? Desse movimento que o mercado, né, trabalhou aqui, e o contexto maior lá atrás é demanda. Então você vê que o mercado mostrou um movimento forte, porém respeitou a demanda. E ele tem lá o movimento. Então tudo que ele faz aqui, quando ele chegou aqui, é demanda fresh. Quando ele veio fazer esse movimento, né, lá, ele tinha uma demanda aqui e já abriu em demanda. Foi, respeitou a supply, olha lá a estrutura. Então aqui você tem que ter um movimento drop, base drop, respeitou a estrutura, trabalhou forte, veio corrigir forte, mas respeitou a demanda. Então ele deu mais de 1.000 pontos aqui e depois subiu muito mais de 1.000 pontos aqui, né? Então, galerinha, é prestar atenção. Deixa eu ver se eu estou falando coisa certa. Aqui o mercado desceu 1.000 pontos, isso aí, era 1.000 pontos e subiu, né, praticamente aí o dobro, subiu 2.000 pontos. Aí sim o mercado mostrou força lá, movimento inicial, e nem veio fazer pullback. Então aqui
Aqui já podemos considerar, pelo contexto daqui da região, o movimento da reversão. Então isso aqui foi uma correção forte, né? Um pullback forte, pullback profundo, que a gente fala, né? Pullback forte é um candle só. Aqui a gente tem um pullback profundo respeitando demanda. Por isso que precisa entender aonde que o mercado está. E aí o mercado foi numa porrada só. Chegando numa região que primeiro ele testou, agora sim ele veio forte, né? Então, mesmo chegando aqui, olha só, faz uma correção forte, quebra a estrutura, marca o rally, vem fazer a correção e sobe forte novamente. Dentro de uma estrutura de baixa aqui, né, vamos dizer, pelo contexto, então você vê que o mercado respeita ainda essa região aqui. Tinha um gapzinho para vir forte para fechar, fechou, né? Só que o mercado tem essa estrutura, né, vem do movimento de baixa. Então, quando ele chega em demanda, ó, ele mostra força, ele mostra força. Então, quando chega aqui, desconfia. Para mim ficar posicionado e esperar que o mercado faça esse movimento mais forte, eu tenho que estar comprado aqui, ó. Não adianta eu querer comprar, eu vi um movimento forte aqui. Não adianta, você está em contexto de supply. Vai tomar stop. Então você tem que ficar aqui, ó. Opa, marcou o rally. Quebrou estruturas importantes. Quebrou aqui, quebrou aqui. Onde ele vem fazer pullback? Aí tem que ver os vídeos de estrutura, de quebra de estrutura, do boss, da intenção do rally. Então aqui tinha muita pressão de compra. E aí quanto que o mercado sobe? Né? Quanto que o mercado sobe? 1.000 pontos. Né? Quanto que o mercado sobe aqui? 1.500 pontos. Depois, 1.000 pontos. Quanto que o mercado corrigiu aqui? Quase 1.000 pontos. Né? O mercado corrigiu quanto aqui? 1.000 pontos. Agora, nessas regiões, corrigiu forte, subiu forte. Você tem o que aqui? É só olhar para a esquerda, cara. Você tem uma base de supply. Você tem uma região que ele tem o drop, base drop. Chegou a primeira vez aqui, é supply. Respeitou a demanda. E automaticamente, nesse movimento aqui, ele tem uma pequena demanda. Respeitou. Quantos pontos ele dá aqui? Cara, dá uma esticada, já tá bom. Olha isso aqui. 300 pontos. E se eu pegar uma esticada aqui, 150 pontos, 200 pontos, com mais um pouquinho que eu fiz aqui nos movimentos anteriores, mesmo que eu não fiquei posicionado, se eu pegar aqui 150 aqui, 150 aqui, 50 aqui e somar com mais 50, mais 100 aqui, vocês vão fazer 500 pontos, cara. É isso que interessa, operar bem. Se não acertou esse movimento de alta aqui, relaxa, meu. Vocês vão ter outras oportunidades. O problema é entrar nesse cara aqui que é comprador e você não olhar para a esquerda, não entender que isso aqui é força de venda. E não tomar pau. Então vocês têm que pensar em comprar lá embaixo. Numa quebra de estrutura que ele já marcou o rally e veio de novo. Aqui, tá? Corrigindo, vocês vão ser estopados muito forte aqui. Não vai aceitar o stop, vai deixar, o mercado desce quase 1.000 pontos, você se apavora, estoura a tua conta. Certo? Então, galerinha, presta atenção na estrutura de mercado. Né? Aqui é uma estrutura muito eficiente. Rally, base, rallyzinho, base, rally. Volta aqui a primeira vez, é trade. 100 pontos, 200 pontos. Sai aonde? Sai nesse movimentinho. Aqui você já está em contexto de supply. Olha lá para trás. Mas eu posso comprar numa estrutura que se formou agora de demanda. Esse aqui é um rally, base rally. Compra na base. Demanda. Aqui se tornou a demanda boa. Beleza? Então vamos para 30 minutos, analisar aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E já falei até demais. Certo? Então, galerinha, o que nós vamos esperar aqui do índice, né? Eu vou deixar aqui nessa estrutura aqui, para a gente observar, né?
Então, se ele deu essa ignição, vamos ver se ele continua o movimento e respeita aqui, ó. Certo? Se ele respeitar aqui, a gente pode até pensar em comprar. Mostrando o movimento de rally, a gente pode ficar posicionado se comprou bem aqui e vai protegendo a operação cada 200, 300 pontos. Então, andou 300 pontos, puxa lá para o break-even. Andou mais 100, 200 pontos, puxa lá, protege com 300. A operação está em 600 pontos, protege com 400. A operação está em 700 pontos, protege com 500. Vai fazendo a manutenção do trade. Por quê? Porque você comprou bem. Tá? Então, se ele respeitar aqui, a gente pode ter um movimento para ele buscar um pouco acima, mostrando rally. Se ele demorar para subir aqui, eu comprei bem aqui, pensa em sair aqui ou aqui, mesmo assim já vai dar uma baita pontuação aqui. Certo? Beleza. Então, vamos supor que ele continue esse movimento, respeita a demanda. Primeira análise aí. Depois, e se o mercado já respeitar essa estrutura aqui e continuar subindo? Vocês vão esperar o índice aqui e não é uma região muito boa. Por quê? Eu não tenho uma supply muito bem definida, é só uma quebra de estrutura. É uma quebra de estrutura importante? É. Então vou ter que esperar o mercado rejeitar. Espere ele trabalhar um pouco aqui. Tá? Talvez se ele marcar essa estrutura aqui de rally, base rally, é até melhor esperar ele voltar aqui para comprar novamente. Certo? Então nós podemos ter uma oportunidade aqui, mas tem que tomar cuidado para ficar posicionado. Tá? Então, se ele não mostrar muita força de venda aqui, mesmo que eu pegue aqui 200, 300, 400 pontos, já penso em sair fora. Por quê? Ele pode respeitar esse movimento aqui e querer buscar, aí sim, uma estrutura de origem de movimento. Aqui que deu origem à quebra de estrutura. Então, ele pode buscar essa supply. Certo? Então, nós estamos falando, o mercado tem esse movimento bom, respeitando aqui, ó. Presta atenção nesse cara aqui, ó. Tá? Então, ele precisa respeitar essas regiões aqui, tá? Para a gente pensar em compra boa. Chegando aqui, pode dar um movimento de venda. Cuida. Se ele chegar com um rally muito forte, essa venda não sei se acontece. Então, o mercado pode corrigir fraco aqui e continuar. Aqui sim, nós vamos pensar em vender melhor. Né? Talvez ficar posicionado aqui. E aqui, novamente, é outra origem, movimento de supply. Então, aqui a gente tem um movimento maior para ficar vendido. Futuramente, não sei quando vai acontecer isso, tá? Porque aí nós estamos falando do mercado já subir daqui para chegar aqui. Pode acontecer num dia? Pode, porque 3.600 pontos o índice a gente sabe que ele pode andar, né? Agora, e se o mercado já abrir quebrando essa estrutura aqui? Lembra que eu falei? É importante respeitar aqui para a gente pensar em compra. Conforme o movimento que ele mostrar aqui, ele pode continuar a venda. Então, aqui é o ponto que a gente tem para pensar que o mercado vai corrigir mais forte. Se ele passar forte aqui, aí nós vamos começar a olhar para as estruturas anteriores. Então, tem essa linha aqui, nós temos, né, essa base aqui praticamente de rally, base rally. Então, o mercado pode buscar liquidez aqui, fazer uma correção, querer vir mais forte. Né? Então, o mercado já começa a buscar essas estruturas. Aqui já é fresh zone, então ele respeita um pouquinho aqui. Então ele pode vir fazer um movimento, né, a trabalhar aqui, romper, fazer esse movimento, vir testar e depois vir buscar origem. E mesmo assim nós vamos estar naquela condição. Então eu prefiro que ele respeite aqui, não mostre muita força de compra, para poder vir buscar essa região embaixo. Certo? Então, antes de vir buscar essa região, ele pode respeitar aqui, como já falamos, e mostrar a força de venda. Aí, se ele quebrar essa estrutura aqui, espera um reteste. Se ele quebrar essa estrutura aqui, espera um reteste. E se ele vier muito forte aqui, não deu tempo de entrar, aí você pega o cara aqui. Ou scalperzinho nesses pontos, que são pontos importantes. Tá? Ou, não, eu vou esperar o mercado chegar nessa região, não sei como é que ele vai descer aqui. Tá? Como ele vai ter um contexto aqui, né, que ele está mostrando fraqueza na venda, apesar dos movimentos, eu quero pegar nessa origem aqui, porque essa origem aqui é onde deu a porrada. Então aqui vai ser uma região boa para você pensar em compra. Então não precisa fazer nada. Tem gente que espera o mercado chegar numa fresh zone para operar bem, espera fazer rompimento falso, rejeitar, voltar para a região, e aí o cara entra bem na operação e fica posicionado. Né? Tá, galerinha? Então nós temos
né, regiões muito boas para pensar em compra aqui no índice, tá? Então, para pensar em venda, ele precisa passar essa região, ou ele vir, né, respeitar essa região aqui, vir buscar uma região aqui, para a gente pensar em vender, sempre de zona a zona, porque conforme a informação aqui, o mercado vai fazer uma correção fraca e vir buscar lá em cima. Então, amanhã vai ser um teste legal, porque ele criou uma boa estrutura aqui de rally, tá? Ele tem uma boa intenção aqui. Então, se ele não passar já daqui, aí sim nós temos essa região para pensar aqui, que o mercado pode buscar sim. Tá, galerinha? Então, fiquem espertos aqui. Se o mercado perder aqui, ele vem um pouco mais forte, aí você tem quebras de estrutura para ser testada, você tem movimento do rally mostrando força de compra aqui. Então, ele passa forte, mas cuidado com o rompimento falso. Aí ele vem testar a estrutura que ele acabou de romper. Aí ele mostra a força de novo. Aí você tem outros pontos que ele vem testar até ele chegar na origem. Então, às vezes ele não vem de uma vez. Ele vem em ondas. E eu prefiro que ele venha em ondas para a gente pensar em comprar bem nessa origem ou até nessa origem aqui. Beleza, galerinha? Então essa é a visão aí do índice do dólar. Espero ter ajudado vocês aí com essa informação, com essa análise. Não esqueçam daquele like para ajudar o canal. É o like que fortalece, é o like que entrega esse conteúdo a mais pessoas, tá? Visualização é bom, mas então ajuda a gente aí com o like e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí e ajuda o canal a crescer. Valeu, galerinha! Ótima semana a todos, bons trades. A gente vai se falando ali no grupinho.